Orientação do Rocam, ministro Sandalice Nosquese. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença e obrigado aos que nos assistem também. Primeiramente, agradecemos a Deus e Meixo Sama pela permissão de oficiarmos mais um culto aos ancestrais e antepassados. E que, através das nossas orações, eles possam se elevar e seguir cada qual com a sua missão. O tema de hoje é o Salmo Luz da Sabedoria e o ensinamento, a prudência, o saber e as dificuldades insolúveis. Se de fato estamos buscando pela sabedoria divina, teremos que renunciar à nossa própria sabedoria. Na verdade, Deus quer a gente fora do controle, para percebermos que quem controla é Ele, e que está no controle de todas as coisas. Somos criaturas de Deus, o Criador. Ao permanecermos esta lógica, estaremos indo na direção certa, junto à luz da sabedoria. Precisamos entender que para todos os problemas sempre existe uma solução. E para aqueles que são insolúveis aos nossos olhos, no momento certo, Deus vem com a solução. Mas para isso, é preciso estarmos atentos ao que é espiritual e deixar que a sabedoria divina nos dê a direção. Para cada lágrima há um conforto. Para cada doença, sempre há uma cura. E para cada perda, há sempre um ganho. Assim como tudo em nossas vidas tem uma função, seja ela de crescimento, aceitação ou renúncia. Todos os problemas nos trazem alguma lição. Tudo são experiências e evolução. Só para a morte não há solução. Mas esse é um equívoco. De fato, não tem solução. Porque a morte não é um problema, e sim o fim da existência carnal. É apenas a passagem do espírito para uma nova forma de vida, e que todos iremos ter que passar um dia. Ainda que para muitos de nós este seja um grande problema, pois a capacidade de aceitação se torna muito restrita, pois não temos a lembrança de vidas passadas. E sendo assim, o ser humano deveria buscar mais este entendimento espiritual, ao invés de se apegar às coisas do mundo, que num piscar de olhos vão acabar. É justamente pelos apegos que esquecemos das coisas vindas de Deus e que na maioria das vezes nos perdemos e lamuriamos por situações e problemas que seriam mais fáceis de resolver se estivéssemos voltados às coisas de Deus. Temos oportunidades de fazer coisas novas todos os dias, mas acabamos por nos limitar e usamos isso como defesa para não enxergar aquilo que de fato Deus quer nos mostrar. E só iremos ter o discernimento quando olharmos para dentro de nós mesmos e aceitarmos o quanto somos fracos e limitados, se não estivermos na presença de Deus. Muitas vezes
nossa mente e o nosso coração são tomados pelo sofrimento e acaba não sobrando espaço para mais nada. Mas todo aquele que tem fé e está na busca diária com o divino consegue escapar dessas armadilhas que a vida apresenta. Então, é uma coisa muito lógica dentro do que foi falado hoje, esse salmo, esse ensinamento. Porque nós, seres humanos, a gente, por mais fé que tenha, por mais direcionado que a gente tenta ficar, mas é difícil entender o que de fato a vida nos apresenta. Porque eu entendo da seguinte maneira, e eu falo até mesmo por mim. Quando a gente se depara diante de um problema, a primeira coisa que a gente faz, né? Ah, e agora? Ah, e agora? Ah, meu Deus. Então, na verdade, nós deveríamos agir de maneira diferente, já no impacto, seja lá com o problema que for ou com a notícia que for que a gente recebe. Mas é justamente o que eu acabei de falar agora. Nós somos limitados. Então, por mais que o ser humano tente passar aquela coisa de fortaleza, é muito difícil. Ninguém é 100%. Agora, o que a gente, na verdade, precisa estar convicto, principalmente mediante a todos os fatos que estão ocorrendo hoje no mundo, né? Independentemente do que quer que seja, eu nem vou entrar em mérito de nada, porque a fome sempre existiu, os problemas sempre existiram, o mundo sempre teve com problemas. Então, isso não é de agora, né? Essas situações que estão ocorrendo hoje, na verdade, acentuou mais os problemas do mundo. Está se tornando mais acentuado pela situação que está se vivendo, mas o mundo sempre teve problema. Então, nós temos que ter a convicção daquilo que realmente é divino, é Deus. Porque existe uma frase que fala assim: o que não tem solução, solucionado está. Então, se já está solucionado, não tem o problema. E se tem o problema, e eu sou impotente perante este problema, eu tenho que, de fato, entregar a Deus. E é só assim que a gente vai poder continuar dando espaço para a nossa caminhada continuar. Porque se com Deus eu já oscilo, o que dirá as pessoas que estão sem Deus, que não buscam Deus? Porque, infelizmente, o materialismo fala muito. E, às vezes, a gente acaba esquecendo aquilo que nós temos de mais precioso, que é a fé, e que é o amor de Deus, e que é a única saída que, de fato, o ser humano tem para a sua vida. Porque, na realidade, a gente vê o mundo direcionado ao que é material, ao dia a dia, ao trabalho, à correria, às coisas da vida. Mas nós temos que se convencer definitivamente que a partida espiritual, ela é um fato. E como eu falei, não é um problema, é uma lógica. E se for um problema para alguns de nós, em algum momento, nós vamos ter que enfrentar este problema. Mas o que a gente precisa, de fato, é ter a consciência espiritual.
E estamos num momento em que isso está aflorado para o mundo. Só não olha o divino, só não olha as coisas de Deus, e só não vê o espiritual quem não quer enxergar. Então, nós precisamos saber entregar os problemas nas mãos de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte mediante os problemas e pedir a luz da sabedoria de Deus, para que a gente possa dar continuidade às nossas vidas. Porque, querendo ou não, o que está regendo o mundo é Deus. Num trecho do material dos pioneiros, tem uma palestra de um reverendo que diz: quem criar o objetivo positivo para tentar próprio aprimoramento, receberá de Deus novos e grandes objetivos. Não adianta desejar que os resultados se aprimorem se não conseguimos subir um pouco na escala da nossa espiritualidade. É bem o que eu acabei de falar, né? A gente tem que buscar, não adianta. A solução dos problemas, a melhora geral da saúde, a tranquilidade financeira, a paz, tudo é aprimoramento de cada um de nós. Com nossa evolução, conseguimos, sem dificuldades, conduzir para a fé quantas pessoas quisermos. Meixo Sama disse: Deus não olha falhas pequenas. Temos que procurar criar bons pensamentos, boas ações, acumulando cada vez mais, mesmo contra a vontade. Um dia seremos homens benevolentes. Assim, se aumentarmos a parte positiva, a parte negativa diminuirá. É mais fácil fazer coisas boas do que corrigir nossas falhas. Vamos procurar ajudar mais as pessoas do que pensar em corrigir defeitos que não atrapalham ninguém. Meixo Sama nos ensinou que se um homem for bem amado por Deus, tudo lhe correrá direitinho. Vai reunir todo o dinheiro de que precisa, vai reunir as pessoas de que precisa, vai receber inteligência divina, sempre que precisar. Quando nos encontramos alguma dificuldade, é porque não estamos conseguindo agradar a Deus. Outro raciocínio sobre a mesma coisa é o seguinte: nós temos os nossos antepassados e os problemas que atravessamos muitas vezes não são trazidos pelas forças negativas. Não, as pessoas costumam pensar que tudo é desagradável, é ação de forças negativas e debocham. Aconteceu isso, que diabo? E é bem isso, né? É mais fácil a gente transferir, achar um culpado, é ou não é? E de repente a coisa não é por aí, né? O significado é outro. Deus está mandando um aviso, está te mostrando. E muitas vezes, até mesmo os nossos antepassados. Porque não significa que sempre os nossos antepassados, aconteceu comigo, meu antepassado deve estar nessa linha de sofrimento. Nem sempre o antepassado está numa linha de sofrimento. Muitas vezes, esse seu antepassado, ele está querendo te mostrar alguma coisa, mas não que ele pediu ou foi ele que mandou o problema para você. Esse problema veio por ordem divina, para você crescer e se aprimorar. E o seu antepassado está aí, tentando te ajudar, te mostrar alguma coisa. A gente não vem pedir para que eles se elevem no mundo espiritual todo mês? Então quer dizer que você pede e o antepassado não se eleva nunca? Eu não acredito nisso. Eu acredito que através das nossas preces, das nossas orações,
de você vir cultuar o seu antepassado, o seu ancestral, com certeza ele está evoluindo. Quem não está evoluindo é você. Quem não está evoluindo é você, que tem o conhecimento e está sempre ali, batendo na mesma tecla. Né? A gente sabe que tudo é difícil. Muitas vezes, um câncer para uma pessoa, ela tira de letra. E uma espinha para uma criatura é o fim do mundo. Então isso é algo que para cada um é de um jeito, cada um tem uma forma de reagir, de pensar, de encarar. Não é fácil falar? Não. Isso são exemplos. Mas que, na verdade, a gente tem que ter essa consciência, né? Então, nem sempre o meu antepassado está num nível de sofrimento e o que está acontecendo comigo é porque é ele. Não. Deixa os antepassados, porque eu vejo assim, ó. Antepassado já cumpriu, já veio na Terra, já viveu, trabalhou, criou os filhos, enfim, cumpriu com a missão. Foi para o mundo espiritual. Se a aceitação dele lá está sendo difícil, eu vou orar para que ele se eleve no mundo espiritual. Talvez ele está me dando sinais de que eu precise pedir por ele, mas não que a minha doença foi o meu antepassado que mandou, ou eu estou com a conta bancária negativa porque o meu antepassado me ferrou. Pessoal, tem hora que viaja na maionese, não é bem assim, né? Então, a gente precisa saber bem como dividir cada situação. Quando nos encontramos alguma dificuldade, vivem reclamando dos acontecimentos, dos problemas, mas metade dos acontecimentos e dos problemas, porque passam, os membros dedicados são avisos de nossos antepassados, para nos aprimorar. É bem o que eu acabei de falar, né? Purificação física, purificação moral, financeira, porque a gente só aprende apanhando e realmente, infelizmente, o ser humano é dessa forma, né? Quando você toma uma tarrecada na cabeça, aí você se liga. Se não, então é aquilo, tem que ser mesmo na cacetada, para acordar para a vida. Nós ainda não temos, Tia Ixocaco, sabedoria da inteligência divina, para descobrirmos nossas falhas espontaneamente, para desenvolvermos sempre para cima, pois somos fracos e acomodados. No momento em que nos tornamos membros, nosso espírito de humildade e gratidão é grande. Procuramos servir com amor, mas, passando o tempo, vamos nos esquecendo as graças que recebemos e ficamos malandros na prática da fé, cheios de raciocínios egoísticos. É por isso que precisamos apanhar de alguma forma para conseguirmos nos aprimorar. Então, apanhamos para evoluir. Muitos membros, como ainda não entendem isso, atribuem tudo às forças negativas. Quem age assim nunca resolverá os seus problemas. É importante que cada momento procuremos atender à vontade de Deus e a de nossos antepassados. O que eles estão querendo nos ensinar. Nunca devemos encarar os problemas com o ponto de vista pessoal, sentimental e egoísta. Deus exige maior esforço daquele que tem mais condição de se aprimorar. Como eu sempre lhes digo, a gente nunca encontra as pessoas neste mundo por acaso.
Todos os homens que encontramos têm alguma finalidade, que é nos aprimorar, afiar nossa faca. Então, deve existir alguém chato na vida de cada um de nós, que só nos traga problemas, que nada faz de bem para nós. Deve existir alguém para nos aprimorar, querendo evitar esse tipo de pessoa. Basta evoluir mesmo, chegando a tal ponto que não será mais necessário nesse tipo de aprimoramento em relações humanas. O aprimoramento espiritual, o aprimoramento da fé, não se consegue de um dia para o outro. Quem vive reclamando ainda não se aprimorou. Então é isso aí, a gente se aprimora e aprimoramos. Eu me aprimoro com alguém e alguém também está na minha vida para me aprimorar. Aqui, como ele fala, aqueles, né, que receberam graças, os membros que já acham, enfim. A gente, na verdade, é porque estamos falando de ser messiânicos. Então, a gente sempre fala no sentido de o messiânico. Mas não precisa ser necessariamente messiânico. As pessoas vão para uma fé, buscam uma fé, frequentam uma fé, vão ali nos seus piores momentos, e quando a coisa começa a caminhar, tá tudo bem, estou me retirando, não preciso mais de nada, é ou não é? E assim tem muitos messiânicos, né? Fui. Então, vai na fé, meu amigo, minha amiga, siga em frente, vai na paz, mas é o seguinte, amanhã você vai ter que vir bater na porta de Deus de novo. Porque não adianta. Nós somos humanos, temos espírito. E essa dimensão aqui, ó, eu posso ter uma vida plena, abundante, um bom emprego, um excelente carro, N viagens, parabéns. Deus quer todos prósperos. Mas a tua horinha espiritual vai chegar. E aí? E o que nós e esses indivíduos estão fazendo em prol do outro? Porque tem muita gente fazendo por desencargo de consciência. Tem pessoas que faz para mostrar que fez. Mas não é assim que funciona. Então, esse mundo aqui, ainda que ele me traga problemas, mas que me traga alegrias também, é só uma temporada. É só uma temporada. Eu não vou dizer que nós temos que ficar noite e dia pensando em mundo espiritual, e eu vou morrer, e eu vou partir. Não, porque senão a gente pira. Porque realmente nós não temos lembranças. Mas naquele momento em que a gente se coloca diante de Deus, nós temos que buscar essa força espiritual, para que Ele realmente nos dê a luz da sabedoria, não só para os problemas terrenos, mas para quando nós partimos para o mundo espiritual. Porque aqui, ó, alguém vai ter que ir lá mexer nas tuas roupas, alguém vai ter que desmontar a tua casa, não vai ficar nada no seu caixão, não vai levar nada. E agora, a hora é mais necessária ainda,
pela camada de pessoas e de espíritos que estão partindo para o mundo espiritual. E nós não sabemos quem está na leva. Religar-se a Deus e manter vivo no coração o sentimento constante de gratidão. Isso, com certeza, já é algo nobre aos olhos de Deus. Aprender e servir é aprimorar, é se fortalecer, ser melhor do que ontem e ser melhor amanhã do que hoje. Se assim o fizermos, estaremos recebendo do alto a luz da sabedoria para saber como agir em meio às dificuldades. Como diz o Salmo de hoje, quem estuda e coloca em prática os ensinamentos jamais perde o rumo. E à medida que a luz divina recebida através do Jorei chega em nós, estaremos dissipando máculas e nossa vibração espiritual se eleva. Assim nos orienta Meixo Sama. Então é isso. Nós temos uma chave de ouro, que é o Jorei. Entrar Jorei, tirar uma meia horinha, 20 minutos, eu não sei, ler um ensinamento, buscar na oração. A oração é fantástica. A oração direciona a gente para tudo, né? Porque a gente também tem problema. Parece que nós não temos, mas nós temos. A gente também chora. A gente também paga a conta. A gente também, muitas vezes, se vê em apuros. Mas você cai assim, entre aspas, e você dá aquela guinada, respira fundo e corre, porque você sabe que, opa, sozinho eu não posso fazer nada. Você chuta o pau da barraca com a esquerda, mas aí você vai lá e abraça com a direita. Por quê? Porque a minha única salvação é Ele. E é assim que nós temos que fazer. Quando tiver que brigar com Deus, se fecha no seu quarto, briga com Ele, questiona Ele, pergunta tudo para Ele, mas refrigera a tua alma. Acorda. O mundo está precisando de amor e de gente acordada. Ame o que tens, ame o que buscas e principalmente ame quem tu és. E Deus irá nos conduzir. Deus está no comando de tudo. Então, valorizem-se como pessoas, como seres humanos e, acima de tudo, como espíritos de Deus. Valorizem-se. Deus, muitas vezes, está te mostrando e você está teimando. Mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Você vai ter que fazer. Com problema ou sem o problema. E antes que o problema fique maior, corre para Deus. Porque Ele te espera. Como eu falei aqui, Deus comanda. E Ele quer ver todos nós fora do comando. Ele não quer que nós comandamos nada, porque quem comanda é Ele. E enquanto o ser humano não enfiar na cabeça que quem está no comando é Deus, nós vamos toda hora quebrar as pernas. Até a hora que acordar. Então, inovação, gratidão, se abraça com Ele, dedique com amor,
faça para o outro e se entregue. E não se esqueça das graças que está recebendo também. Porque a nossa única certeza é Deus. Tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para passar hoje era isso. Eu desejo uma excelente missão a todos. O que não tem solução, solucionado está. Não existe o problema. Ele resolve. E aquilo que você puder resolver, peça a Deus que te oriente. Peça a Meixo Sama. E não tenha medo. E se entregue a Deus. Tá bom? Muito obrigado a todos e uma ótima missão. Fiquem com Deus.